Aí. Agora vamos ouvir o Ricardo Gondim. Olha o que o Ricardo Gondim vai falar. Vamos ouvi-lo aqui. Isso. Não abriu uma igreja de cearense, né? O pastor Ricardo Gondim agora tem uma igreja de gaúchos. Agora o pastor Ricardo Gondim tem uma igreja de LGBT. Que é isso, cara? A igreja, o papel daí... Como é difícil a gente colocar na cabeça das pessoas o seguinte: o movimento de Jesus não é um movimento doutrinário. O movimento de Jesus não é um movimento de teologia sistematizada. Jesus não foi um ensinador sistemático de verdades, como eram os professores de filosofia da Grécia. Jesus era um contador de história que amava as pessoas, que fazia o bem. O texto de Atos diz isso, que andou pelo mundo fazendo bem às pessoas, acolhendo as pessoas, amando as pessoas. As pessoas eram atraídas por Jesus porque ele era um cara amoroso, gentil, doce. Ele era uma pessoa acolhedora. Ele jamais passou pelo crivo de Jesus dizer assim: olha, você, para estar aqui comigo, tem que ter os seguintes comportamentos, assim, assado. Jesus, e eu bato nessa tecla, Jesus foi, assim, assertivo, duro, foi intransigente com o religioso. Com as pessoas que nós normalmente chamamos de pecadores, Jesus foi acolhedor. Jesus abraçou essas pessoas. E em inúmeros casos, jamais... Então, esse é o problema. Esse é o problema, percebe? A pregação que é feita pelo Gondim, por Kivitz, por outros tantos pastores que tem aí, é essa ideia. Que, filosoficamente falando, a ideia deles é a seguinte: a igreja que está aí, a Madureira, o Belém, a Batista, a Presbiteriana, a Deus e Amor, a Assembleia de Deus, a Universal, enfim, as igrejas que estão aí, a Católica, todas as igrejas que estão aí, não acolhe. Essa é a pregação deles. Essa igreja que está aí não acolhe, não ama. Só que isso não é verdade. Todas as igrejas acolhem e amam os gays. Todas as igrejas acolhem e amam os gays. Ama, recebe todos. O cara tem uma relação com outro homem. A mulher tem uma relação com outra mulher. Fulano tem uma família assim, Beltrano tem uma família assada. Eles vão à igreja, eles são recebidos. Eles são recebidos. É claro que a ideia que o Ricardo está passando, que outros tantos pastores estão passando, dessa atualização da Bíblia, é para modificar o texto hebraico original, o texto grego original, para que se possa não mais ser pecado a prática. Entende? A prática do homem com homem, mulher com mulher. Eles querem atualizar a Bíblia nesse sentido. Por quê? Porque eu já citei aqui algumas atualizações da Bíblia, do grego, do hebraico, do latim, em português, todas vêm sendo atualizadas no sentido da modernidade, da linguagem. Existem bíblias aí para linguagem de jovens e assim por diante. Então já existe a atualização da Bíblia, já tem. Inclusive tem uma versão mais recente de 2011, que é a Nova Almeida atualizada, a NAA, em português. Uma Bíblia com a linguagem moderna, com a linguagem bacana. Você tem uma Bíblia de 2007, que é a Bíblia Almeida do século XXI, em português, atualizada, moderna, de texto clássico de Almeida. Ou seja, as Bíblias todas já são atualizadas. Eles querem fazer o quê? Eles querem atualizar a Bíblia para aceitar todas as pessoas e dizer, olha, você tem a prática homossexual, a prática de dormir com outro homem, de viver com outro homem, de dormir com outra mulher, de viver com outra mulher, isso aí não é pecado mais não. Isso aí pode. É isso que eles querem atualizar na Bíblia. Você entende? Só que eu acredito que todas as pessoas que têm um pouquinho de inteligência, e inclusive é verdade, muitos que se identificam com o movimento do LGBTQIAP+, o LGBTQIA+, enfim, eles não aceitam que esses pastores estão fazendo.
não aceitam o que esses pastores estão fazendo. Amigo, a igreja evangélica já é acolhedora, ela já acolhe, ela já recebe todas as pessoas. Não precisa querer mudar o texto original do hebraico ou do grego para poder aceitar as pessoas. As igrejas já aceitam, já acolhem as pessoas. Entende? E tem um problema sério, que é o seguinte. É porque assim, existem textos bíblicos que falam diretamente a essa questão da homossexualidade ou do homossexual, do gay, homem, mulher, enfim, que é a seguinte: você tem, por exemplo, textos que condenam essa prática, a prática do pecado, entende? A prática do pecado. Porque a Bíblia demonstra que homem com homem é pecado, mulher com mulher é pecado. Entende? Você imagine você que se não fosse o seu pai e a sua mãe, você não existiria. Então você está quebrando um princípio que é eterno, que é a relação de homem e mulher, macho e fêmea. Você acredita que até isso eles querem atualizar na Bíblia? Eles querem pegar os textos da Bíblia aonde se fala é um pensamento teológico que é o seguinte, que é a autoridade das Escrituras. Esses pastores que querem atualizar a Bíblia, eles querem pegar a autoridade das Escrituras e reduzir a nada. Você entende? Eles querem pegar a autoridade das Escrituras e reduzir a nada. Você tem, por exemplo, a autoridade das Escrituras, você tem a criação e ordem natural das coisas, você tem, por exemplo, a Bíblia é bem clara nas condenações diretas à prática homossexual. Direta, você tem Levítico, você tem Romanos, você tem Coríntios, né? E você tem claramente a Bíblia se dirigindo ao homem e à mulher lá em Gênesis. Deus não criou, com todo respeito, dois homens para terem relação, ou duas mulheres para terem relação. Deus ama você, mas a prática que você pratica, Deus aborrece. Deus aborrece. Então, assim, qualquer igreja que você for, Madureira, o Belém, Universal, Quadrangular, Batista, enfim, todos vão te acolher. Todos vão te acolher. Todos vão te acolher. Só que, infelizmente, essa ideia filosófica aplicada pelo Ricardo Gondim, pelo René Kivitz, por tantos outros que estão aí, é a mesma ideia que surgiu nos Estados Unidos, é a mesma ideia que surgiu aqui na Europa. É uma atualização da Bíblia para a gente aceitar todo mundo, aceitar a prática. E a prática, ela é pecaminosa segundo as Escrituras. Aí, com essa atualização da Bíblia, deixa de ser pecado. Você consegue compreender? É isto. É muito simples. Então, 99%, ou 100% das denominações cristãs evangélicas no mundo ama o homem e a mulher. Inclusive aquele que pratica a homossexualidade. Esse grupo do LGBTQIA+, LGBTQIAP+, desculpe se eu não falar corretamente, mas as igrejas estão de braços abertos para receber vocês. Só que você vai ouvir a pregação, vai ouvir a palavra de Deus, para você abandonar essa prática. Não é cura gay, gente. Cura gay não existe. Mas o pastor vai orar por você, vai ungir você, vai orientar você, etc, etc, etc. O que acontece é que esses líderes, esses pastores que querem atualizar a Bíblia, eles querem dizer que o que você faz não é mais pecado. E aí é complicado. Porque eles se complicam e você também se complica. É uma argumentação filosófica. Por exemplo, você pega, a ideia filosófica lá atrás de grandes filósofos, por exemplo,
que endossaram a questão da homossexualidade, falaram de relação de homem com homem, mulher com mulher. Você tem obras antigas e filósofos que falaram sobre homossexualidade. Você tem, por exemplo, só para você ter ideia, você pega lá o épico de Gilgamesh, por exemplo, que é datado aí de 2100 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Gilgamesh, por exemplo, fala da relação entre Gilgamesh e Enkidu, que é vista por alguns como profundamente afetiva, possivelmente homoerótica. Então, assim, uma literatura, um épico antigo que fala da relação homossexual. Você tem, por exemplo, grandes filósofos, por exemplo, gente boa aí da filosofia, que fala em livros, em escritos antigos sobre essa prática. Você tem, por exemplo, Platão, em 385 a.C., o Banquete, ele fala sobre o diálogo filosófico sobre amor, com destaque para o amor entre homens, como uma forma nobre de afeição e elevação da alma. Então, a ideia filosófica de Platão, quando ele escreve sobre o Banquete, ele vai dissecar sobre a questão da relação de homem com homem, eles dizem que é bonito, que é belo. Só que a Bíblia condena isso, gente. A Bíblia condena, e esses pastores aí acham isso legal. Você tem, por exemplo, Safo de Lebos, por exemplo, nos fragmentos poéticos, lá de 630 a.C., Safo de Lebos, por exemplo, ele vai falar sobre poesia lírica com expressões intensas de amor entre mulheres. Né? Então você tem na literatura, na poesia, obras antigas e filósofos, historiadores que escreveram sobre isso, sobre a homossexualidade, já bem antigamente. Você tem Suetônio, por exemplo, em 121 depois de Cristo, ele fala na vida dos 12 Césares, numa biografia dos imperadores. Suetônio, ele fala, por exemplo, de detalhes sobre suas vidas sexuais, ele fala de relações homossexuais de Nero e de Adriano, por exemplo. Então, assim, quando você vai para essa questão histórica de obras antigas, filosóficas e historiadores, etc. e tal, você encontra ali um bojo, um leque, uma situação grande de relações de homem com homem, mulher com mulher. Só que isso não quer dizer que a igreja atual hoje ela deva tratar isso como algo comum, porque nunca foi tratado como algo comum. Nunca foi tratado como algo comum. A gente ama, a gente respeita, a gente acolhe, a gente abraça. Todos os pastores das igrejas recebem, só que a prática do pecado aborrece a Deus. Separa você de Deus. Essa é a pregação bíblica. Essa é a pregação da palavra de Deus, que é pregada há mais de 2000 anos. O que mudou? O que mudou, Ed René Kivitz? O que mudou, Ricardo Gondim? Vocês esfregaram a lâmpada? Vocês descobriram a pólvora? O que mudou dentro do campo filosófico, acadêmico, a teologia de vocês mudou em quê? Porque todas as igrejas e pastores continuam pensando do mesmo jeito. Enquanto Ed René Kivitz e Ricardo Gondim dizem que não é pecado a prática entre homem com homem, mulher com mulher, nós temos, por exemplo, inúmeros teólogos que são contra, que dizem que é pecado sim. Você tem, por exemplo, no modelo dos pais da igreja, né, você tem, por exemplo, entre o século I e o século V depois de Cristo, você tem ali, por exemplo, em 354, você tem o Santo Agostinho, que escreveu na sua obra A Cidade de Deus, ele trata um ponto central que condenava práticas sexuais fora do casamento heterossexual. Embora não tenha se focado exclusivamente na homossexualidade, ele a considerava parte da corrupção moral pós-queda. Nós falamos ali da luxúria, que vai contra a natureza, como a dos sodomitas
e é especialmente abominável para Deus. Então você tem, por exemplo, de um lado você tem o Ed Renekiewicz, você tem o Gondim, você tem outros pastores dizendo, olha, não é pecado. Aí você tem Santo Agostinho dizendo que é pecado. Você tem, por exemplo, João Crisóstomo, que também é um dos pais da igreja, ano 349, ele comenta em sua obra sobre Romanos, ele diz o seguinte, considerava as práticas homossexuais uma forma de degradação moral extrema, usou termos fortemente negativos, vendo-as como mais graves que outras formas de imoralidade sexual. A paixão entre homens é mais condenável do que o adultério. Isso escreveu João Crisóstomo, um dos pais da igreja. Você tem Tertuliano em 160, 225 depois de Cristo, na obra relevante dele, de Septectálios, ele e outros textos éticos, ele diz o seguinte, que condenava fortemente o comportamento que chamava de contra a natureza, incluindo práticas homossexuais. Você tem Clemente de Alexandria, em 150 depois de Cristo, na sua obra Paidagós, ele diz o seguinte, o tutor, né, ele defendia um ideal de natureza sexual estritamente heterossexual e via a homossexualidade como um comportamento corrupto e não cristão, influenciado por culturas pagãs. Você tem o Eusébio de Cesareia, por exemplo, em 260, que também condenava a prática homossexual de homem com mulher com mulher. O historiador da igreja citava Sodoma como exemplo de pecado coletivo que resultou na justa punição divina. Então, assim, você tem vários comentaristas cristãos, teólogos cristãos, você tem pais da igreja, pais teólogos, você tem, enfim, eruditos, acadêmicos refinadíssimos, dizendo, olha, o original hebraico, o original grego, a Bíblia diz que é pecado. Aí você tem Ed Renekiewicz, você tem Ricardo Gondim, você tem Lana Roder e tantos outros aí no Brasil e aqui na Europa e na América do Norte que chega e diz, olha, descobrimos que o texto está errado. Isso é absurdo. Eles chegam e dizem assim, queremos atualizar a Bíblia para aceitar toda prática de homoafetividade, de prática de homem com homem, mulher com mulher, prática homossexual, prática gay. A gente vai aceitar tudo agora. Aí você tem esses homens de Deus do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século de toda a história do cristianismo, dizendo que isso é pecado e condena o homem ao inferno. Ou seja, a Bíblia está aí há 2000 anos dizendo que é pecado. Aí aparece 1, 2 ou 3 dizendo que tem que atualizar a Bíblia, porque agora isso não é mais pecado. Isso é um problema sério, gente. Isso é sério. Esse assunto é muito sério. Então, assim, você tem, por exemplo, outros grandes teólogos e acadêmicos cristãos que condenam a prática da homossexualidade, a prática homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher. Você tem, por exemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele considerava a prática homossexual um pecado contra a natureza, mais grave do que muitos outros pecados sexuais, pois contrariava diretamente a finalidade natural do ato sexual, que é a procriação. A luxúria que se volta para o mesmo sexo é um pecado contra a natureza. Você tem, por exemplo, reformadores como Martinho Lutero, que criticava a homossexualidade. Você tem, por exemplo, João Calvino, né? João Calvino condenava fortemente a prática homossexual. Aí você tem teólogos pós-reformadores, teólogos modernos também. Você tem Jonatas Edwards, por exemplo, que também condenava a homossexualidade. Você tem, por exemplo, Charles Spurgeon, que também condenava a homossexualidade, chamando de pecado de imoralidade sexual. Aí você tem, enfim, inúmeros teólogos que são contra. Você tem, por exemplo, só para citar aqui alguns teólogos mais modernos, nós temos aqui, por exemplo, teólogos aqui próximos nossos. Você tem, por exemplo,
Albert Mulder, que também condena a homossexualidade. Você tem John Piper, que também condena também, ele diz que é pecado, ele é contra. Você tem D.A. Carson, que também condena, que é contra. Você tem Wayne Grudem, que também é contra. E por aí vai. Você tem Rosaria Butterfield, também é contra. Você tem Sam Allberry, também é contra. E por aí vai. Então são inúmeros teólogos, como Robert Gagnon, por exemplo, também é contra, e assim vai. Ou seja, somente o Ed Renekiewicz e somente o Ricardo Gondim que é a favor de atualizar a Bíblia para aceitar a prática de homem com homem, mulher com mulher, como não é pecado. É um absurdo. Ou seja, está todo mundo errado e só vocês estão certos? Isso é uma loucura. É, no mínimo, uma incoerência filosófica, teológica. Né? Então, assim, é complicado. E a Bíblia não precisa, a Bíblia não necessita de atualização. A Bíblia já é atualizada. Eu dei uma lista aqui de traduções e atualizações da Bíblia, tanto do hebraico quanto do grego. Nós temos aí várias Bíblias atualizadas, modernas, com uma boa linguagem. Bíblias que são perfeitas em suas traduções do original do hebraico e grego. Aí essa ideia de atualizar a Bíblia é para quê? É para, então, não ser mais pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Só quero ressaltar aqui. Eu, às vezes, de repente, falei aqui, e, de repente, se você se sentiu ofendido, eu peço desculpas, a minha intenção não é ofender você. Estou tentando aqui usar, porque as siglas vão mudando e a gente, às vezes, se perde, né? LGBTQIA+, LGBTQIAP+, enfim, nós amamos todos vocês. A Igreja Evangélica está de portas abertas para vocês. Agora, a prática em si, a Bíblia condena e nós orientamos a todos. Não existe cura gay, mas o pastor vai orar por você, vai orientar você, vai aconselhar você, vai ajudar você. E existem hoje em muitas igrejas psicólogos, enfim. E claro que as igrejas vão te acolher. E se porventura alguma igreja não te acolher, que também está cheio de igreja também aí, que a gente vai saber, né? Eu estou falando aqui de igrejas que eu conheço, de pastores que eu conheço, que acolhem, que recebem, entende? Mas a pregação lá é a mesma há 2000 anos. A pregação lá é a mesma. Pecado é pecado, santidade, santidade, servir a Jesus direitinho, né? Não é você vir como você está e você permanecer. Vem como você está. E o Senhor Jesus vai lhe fazer uma mudança, desde que você queira. Então essa ideia de atualizar é para aceitar.